Olá, sou Evelyn, estudante de licenciatura em Ciências Biológicas e está começando mais um Pense PUC Paraná. Que tal pensar e saber tudo sobre as briófitas e as pteridófitas? Então se prepara e vem com a gente! Meu nome é Adriele Choquete e eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da PUC Paraná. Para começar esse vídeo, a gente vai te explicar um pouquinho sobre as plantas terrestres. Mas antes, é importante a gente lembrar que existem 4 principais grupos de plantas terrestres: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Mas entre esses 4 grupos, existe um especial que é o mais básico de todos. Sim, são as briófitas. Mas por que elas são tão básicas assim? Bom, elas não apresentam vasos condutores, como as demais que têm o xilema e o floema. Elas também não apresentam semente, fruto e muito menos flores. Mas e aí, você ficou curioso? Então fica com a gente até o final. As plantas terrestres estão agrupadas na classe das embriófitas. Os 3 grupos basais são em conjuntos chamados de briófitas. As briófitas agrupam 3 subclasses distintas: as hepáticas, os musgos e os antóceros. Esse grupo é chamado polifilético, quer dizer, um grupo que não tem um ancestral comum. Para o Enem, vocês precisam se lembrar que essas plantas foram os primeiros organismos fotossintetizantes a invadir o ambiente terrestre. Contudo, são plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores como as pteridófitas. E por isso são muito dependentes de água, tanto para a sua sobrevivência quanto para a sua reprodução. Essas plantas não apresentam caule, raiz ou folhas, mas elas têm órgãos semelhantes que são chamados de caulídeo, filídeo e rizóide. E também o que diferencia elas das plantas terrestres é que elas têm seu corpo haploide e apresentam apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, elas são N e não 2N. A principal característica dessas plantas é que elas são avasculares, então elas fazem a utilização da osmose e difusão que vão transportar seus nutrientes para o seu corpo. E esse processo geralmente é muito lento. Então, por esse motivo, as briófitas são geralmente muito pequenas e não ultrapassam 2 cm de altura. Também não possuem tecido de sustentação e nem produzem flor, fruto ou semente. E já que elas habitam áreas úmidas e precisam de muita umidade, elas podem ser comparadas aos anfíbios, porque elas são terrestres e têm profunda ligação com a água. Oi, gente, tudo bom? Eu vou agora explicar um pouquinho para vocês sobre as pteridófitas. Então vamos lá, quem são as pteridófitas? As pteridófitas, elas também são chamadas de samambaias, e elas são um outro grupo de plantas terrestres. Só que diferentemente das briófitas, elas são vasculares, ou seja, elas apresentam tecidos condutores. Apesar delas dependerem da água como as briófitas para a reprodução, elas conseguiram se espalhar por aí pelo planeta, e inclusive elas são observadas até em áreas semidesérticas. E embora algumas samambaias sejam pequenininhas, possam ter apenas alguns centímetros, que nem os musgos, elas têm outras espécies que podem chegar a mais de 20 metros de altura. Um dos pontos importantes é que as pteridófitas desempenharam um papel importantíssimo na história evolutiva da Terra, já que elas foram os primeiros vegetais a apresentarem um sistema de vasos condutores de nutrientes. Então, elas formaram as primeiras florestas, alternando completamente o ecossistema terrestre, e essas florestas criaram uma série de novos ambientes úmidos e sombreados, que não existiam antes. Então, esses novos ambientes permitiram que os primeiros vertebrados saíssem da água e fossem para a terra. Agora, para finalizar um pouquinho sobre as pteridófitas, a gente tem que lembrar que ela tem um corpo dividido em 3, em raiz, caule e folhas verdadeiras. Outra coisa é que elas se reproduzem por meio dos esporos e que elas não formam flores e frutos. O caule da maioria também das pteridófitas atuais é deitado, né? Ele se encontra deitado no solo. No entanto, existem algumas espécies que podem ter o caule ereto, semelhante ao de árvores, como no caso dos jachins. Para
falar de evolução das plantas terrestres, chamadas de embriófitas, a gente precisa lembrar que isso aconteceu há mais de 500 mil anos atrás e começou lá com as algas verdes. As embriófitas, elas têm esse nome porque elas têm uma característica só delas. O embrião fica retido dentro do corpo da planta-mãe. E durante esse processo de adaptação das plantas para o ambiente terrestre, algumas mudanças ocorreram. Vocês concordam que agora a gente não tinha mais água disponível o tempo todo? Então essas plantas que tinham um gameta flagelado encontraram um problema porque o gameta não conseguia mais nadar em um ambiente terrestre. Então essas plantas tiveram que encontrar uma nova forma para poder garantir o seu sucesso evolutivo. E como elas fizeram isso? Valorizando o encontro de gametas. Então, enquanto lá nas algas um encontro de gametas dá origem a apenas uma alga, aqui nas plantas terrestres, um encontro de gameta vai dar origem a um esporófito, onde vai ter milhões de esporos e pode gerar milhares de novas plantas, possibilitando assim que a espécie se perpetue e que foi o que garantiu o sucesso evolutivo dessas plantas terrestres. Ai. Bem, é isso mesmo. Com as adaptações ao meio terrestre, as briófitas sofreram muitas adaptações. Vejamos quais são elas. A alternância de gerações é a hora que a planta é diploide, outra hora haploide. Ah, pera, você não entendeu? Bem, vamos explicar isso daí num passo a passo. Essas plantas possuem órgãos produtores de gametas. Nos gametófitos masculinos ocorrem os anterídeos, órgãos que produzem células reprodutoras masculinas, chamadas de anterozoides. Já nos gametófitos femininos, as estruturas que produzem a célula reprodutora feminina são os arquegônios. Vale lembrar que ambos os gametas são produzidos por mitose, diferente do que acontece com os seres humanos. Enquanto uma gota de água cai sobre os gametófitos, os anterozoides nadam até o arquegônio para encontrar na oosfera. Assim que as células se encontrarem, ocorrerá a formação do zigoto e em seguida o embrião diploide, que no fim dará origem a um esporófito adulto diploide. Desta fecundação surge o esporófito. O esporófito é formado por uma seta de cápsula, chamada esporângio. No interior dessa cápsula ocorre a meiose e a formação dos esporos haploides, que germinam. O esporo, ao germinar, dá origem a uma estrutura denominada protonema haploide, a qual se transforma num gametófito e reiniciará o seu ciclo. Vejamos agora as próximas coisas que virão. No geral, as briófitas podem ser encontradas em locais úmidos, como sombras, barrancos de rios, lagos, córregos, cascas de árvores ou pedras, e são elas que formam geralmente aqueles tapetes verdes que a gente vê. Já as pteridófitas podem ser terrestres ou aquáticas e são encontradas vivendo sobre outras plantas, paredes, musgos ou rochas, mas assim como as briófitas, a maioria das pteridófitas vivem em locais úmidos com solos capazes de reter grande quantidade de água. Você sabia que as briófitas e pteridófitas interagem com outras espécies? Isso mesmo! Exemplo dessas interações são o mutualismo e inquilinismo. Mas o que seria o mutualismo e inquilinismo? Mutualismo é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos são beneficiados pela interação. Sendo assim, é uma relação interespecífica harmônica, por beneficiar todos os indivíduos. Exemplos do mutualismo são encontrados no solo próximos aos rizóides de briófitas, do grupo de antóceros. Encontramos também em algumas espécies de cianobactérias capazes de absorver gás nitrogênio diretamente do ar e produzir compostos nitrogenados, que podem nutrir as plantas. Estas, por sua vez, fornecem umidade e proteção às cianobactérias, o que representa um caso de mutualismo obrigatório. E o que seria o inquilinismo? O inquilinismo também é uma relação ecológica interespecífica harmônica, onde um indivíduo de uma espécie vive sobre o interior de outro organismo de espécie diferente, sem lhe causar prejuízo. Exemplos do inquilinismo aparecem em algumas pteridófitas, como por exemplo samambaias que podem viver sobre outras plantas sem prejudicá-las, e por isso são chamadas epífitas. Para a planta hospedeira não há vantagens, já para a samambaia a vantagem é receber maior quantidade de raios solares para realizar a fotossíntese. Esse tipo de relação ecológica também ocorre com os musgos que crescem sobre os troncos de árvores. As briófitas e as pteridófitas utilizam a luz solar para converter aquelas moléculas mais simples, como por exemplo o dióxido de carbono e a água, em moléculas mais complexas.
Dessa forma, a fotossíntese promove o sequestro do carbono da atmosfera. A gente não pode deixar de falar que essas plantas terrestres, elas são os produtores na cadeia alimentar, servindo de alimento para os consumidores heterotróficos. Vale ressaltar que seres heterotróficos são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Olá, me chamo Eduardo, do curso de Ciências Biológicas, licenciatura da PUC Paraná. Vou falar um pouco sobre os animais que se relacionam e interagem com briófitas e pteridófitas. Você conhece animais que interagem com briófitas e pteridófitas? Por exemplo, a rena, um animal da floresta de tundra, se alimenta de musgos, que é o principal representante das briófitas. O musgo tem baixo valor nutricional, mas eles ajudam a aquecer esse corpo desses animais, que eles habitam regiões frias. Além disso, briófitas e pteridófitas são plantas encontradas em ambientes úmidos e alagados, e são facilmente encontrados habitando em conjunto com grupos de anfíbios, mamíferos, artrópodes e aves. Algumas espécies de aves usam as samambaias para forrar seus ninhos, que é o caso das aves do paraíso. Outra curiosidade interessante, uma relação ecológica observada em briófitas, é que elas aproveitam a mobilidade de animais para crescer, que é o caso dos calembos e ácaros, favorecendo a fertilização dessas plantas. Agora que você já sabe tudo sobre as briófitas e pteridófitas, as suas principais características, como elas interagem no meio onde estão inseridas, o que você acha da gente dar uma treinada com exercício e a gente ver o que a gente realmente aprendeu? Afinal, estamos aqui para isso, né? A questão escolhida é da FUVEST de 2019. Um organismo multicelular fotossintetizante que possui um sistema vascular e não possui frutos ou sementes é uma. Opção A, alga. Opção B, briófita. Opção C, pteridófita. Opção D, gimnosperma. Opção E, angiosperma. De acordo com tudo que todo mundo falou, a gente pode perceber que a única planta do único grupo que se enquadra aqui como sendo um organismo multicelular, tendo sistema vascular, sendo fotossintetizante, não possuindo frutos e sementes, a gente sabe que ela é uma pteridófita. Esse foi mais um Pensa PUC PR. Se você gostou, considere deixar seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Não mais é isso, boa prova!